Como cultivar a saúde mental vivendo no caos? No dia a dia, na nossa trajetória da vida, muitos são os desafios. Lidamos o tempo todo com perdas, quebras de expectativas, muitas questões relacionadas à nossa maneira de ver a nós mesmos. E hoje, no episódio do Interact Talks, abordaremos duas modalidades de tratamento para essas questões: a terapia de aceitação e compromisso e mindfulness. Eu sou Fabiola Serpa, diretora da equipe Interac, sou psicóloga há quase 30 anos, venho nos últimos 15 anos estudando muito essas modalidades de intervenção e hoje vou dividir a nossa mesa aqui com dois queridos colegas da equipe Interac. Olá, meu nome é Augusto, eu sou psicólogo já há 8 anos que venho atendendo, sou formado em psicologia pela Universidade de Mogi das Cruzes, tenho especialização em terapia comportamental, duas formações em ACT e mais recentemente terminei meu mestrado em psicologia experimental com ênfase em análise do comportamento e venho atendendo adultos aí desde 2018. Eu sou Gisele Madureira, eu sou psicóloga clínica, tenho formações em terapia cognitivo-comportamental, algumas formações também em ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, e nos últimos 4 anos venho me dedicando a estudar e aprimorar cada vez mais as habilidades da terapia de aceitação e compromisso. Na clínica eu atendo adultos e jovens adultos com demandas de ansiedade, preocupação, estresse, conflitos e dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Também atendo momentos de transição e escolhas e demandas de autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Muito de aceitação e compromisso. Eh, Hoje nós entendemos que essa modalidade de intervenção, ela talvez seja, né, a melhor escolha para sofrimento psíquico, né? Uhum. Quando a gente tem questões em que a pessoa tem uma dificuldade de lidar muito com o seu jeito de pensar sobre si mesma, sobre as pessoas, sobre a vida. Então, seria legal a gente começar abordando um pouquinho, de onde vem esse modelo, né, ele faz parte ou não faz das TCCs, terapia comportamental cognitiva, então podemos começar por aí. Uhum. A terapia de aceitação e compromisso, Fabiola, ela é uma terapia de base comportamental. Hoje em dia ela engloba também as terapias cognitivo-comportamentais. E por ser uma terapia que tem base comportamental, o foco dela é na mudança comportamental. Eu Uhum, acho que isso é uma coisa que fica bem claro no próprio acrônimo ACT, que traduzindo literalmente para o português significa agir. E cada uma dessas letras representa aceitação, ou seja, aquilo que a gente precisa abraçar e acolher enquanto estamos vivendo naquele momento, e compromisso, que é o fato da gente agir em direção a uma vida que faça sentido e significado para a gente. uhum. Então, é uma abordagem que prioriza o ensinamento de repertórios mais flexíveis em relação àquilo que acontece na nossa própria mente. Então, eu costumo dizer às vezes que a gente vive muito em si mesmado, né? Tá muito dentro de si mesmo. Uhum. E aí, quando você tá muito dentro de si mesmo, você às vezes esquece que tem um mundo ao seu redor disponível agora, nesse momento, e que pode te proporcionar uma expansão de vida em relação ao que é importante para você. A gente fica muito parado ali, sofrendo, revisitando histórias, ou então revisitando sentimentos, maneiras com que eu agi no passado, que foi isso, que foi assado. E quando a gente vê, já passou um tempão, gastamos energia, gastamos tempo, e a nossa vida não foi muito diferente do que foi ontem. Né? Uhum. Então a ACT ela propõe trazer a gente também para fora da cabeça, para o aqui e agora, para que a gente possa tomar ali ações que sejam importantes para a gente na direção da vida que a gente quer construir. Uhum. Sim, e acho que também pegando nesse aspecto que o Augusto bem trouxe, um propósito da ACT não é muito reavaliar ou modificar as nossas experiências internas, as nossas Uhum. histórias, que a nossa mente, ela vai produzir histórias, a gente tem aqui dentro como se fosse uma grande rádio ligada o tempo inteiro, 24 horas por dia, Uhum. desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E a gente tem fluxos contínuos e constantes de pensamentos.
alguns pensamentos, eles também são hábitos, são aprendizagens que a gente teve em outro momento e eles ficam retornando e retornando, retornando. Então, a proposta da ACT não é tanto olhar para o conteúdo, ou seja, o que esses pensamentos estão nos dizendo. É mais para olhar como, mesmo eu tendo esses pensamentos, eu posso escolher agir de uma forma diferente e que seja mais condizente e compatível com o que está acontecendo e com o que está disponível nesse momento e com a pessoa que eu quero ser, com o que é importante para mim na minha vida. Então, acho que essa é a mudança de paradigma entre a terapia cognitivo-comportamental, que tem um foco maior em avaliar e modificar pensamentos e, por conseguinte, comportamentos também, para como eu me relaciono com esses eventos privados de forma que eu não perca também aquilo que é importante na minha vida agora e no futuro. Perfeito. Acho que é bem interessante a gente até falar um pouco mais sobre isso e esclarecer, né, que tem vários alunos de psicologia, inclusive, ou pessoas que gostam muito de psicologia, que nos assistem, que, na realidade, tudo que a gente faz é comportamento, né? Então, a gente só tem uma diferença que, assim, existe uma classe de comportamentos que são públicos, que são abertos, então todo mundo, assim, me ver, né, fazendo, estou aqui gesticulando, falando com vocês, todo mundo é capaz de observar isso. E tem uma classe de comportamentos que são encobertos. Quer dizer o quê? Esses comportamentos acontecem dentro de mim, né? Dentro da minha pele. Skinner falava, né? Sob a pele. E isso só eu tenho acesso. Então, esses comportamentos que a gente chama de eventos privados, né? E dentro, assim, né, do histórico da psicoterapia, a própria análise do comportamento deixa um pouco essa lacuna no sentido, assim, de como é que a gente vai trabalhar na clínica com os eventos encobertos, né? Diante dessa lacuna, surge a psicologia cognitiva mais tradicional, né? Iniciada por Aaron Beck, depois até hoje aí, né, sendo atualizada pela Judith Beck, a sua filha, que tem uma pegada muito mais assim, como você falou, Gisele, né, desafiar esses pensamentos. Então vamos entender se esse pensamento é verdade, se não é, se ele condiz com o que eu quero, o que eu não. E o grande ponto é que a pessoa, ao ficar questionando o tempo todo seus comportamentos, não é que a gente não possa, né, fazer ali um questionamento de pensamentos, mas a pessoa que fica o tempo todo fazendo isso, ela deixa de viver, né? Tanto que uma das primeiras publicações assim mais talvez veiculadas do Stephen Hayes, né, que é um dos grandes nomes da ACT, é o livro Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, num sentido que nós temos que olhar para o pensamento, a nossa experiência subjetiva. Como uma parte, eu acho, da experiência. Exato. Né? Como uma parte do que está acontecendo aqui. Porque existe o que eu estou experimentando, como agora. Estou experimentando um misto de sensações agradáveis e um pouco desconfortáveis, porque falar diante de câmeras e com microfone não é muito do meu habitual do dia a dia. Porém, é uma oportunidade legal de mostrar ACT, de falar sobre ACT, de estar com vocês aqui. Então, são todas as experiências que estão conjuntamente flutuando. E acho que a postura da ACT é a gente também não pegar tão firme nisso, como se abraçar nosso pensamento e nossas ideias como se fossem imutáveis, assim, como se fosse a única parte da experiência. Como se aquela experiência que você estivesse vivendo agora se tornasse você apenas. Sim. Você é unicamente, exclusivamente aquilo que você está pensando e está sentindo. Sim. Eu gosto muito de mitologia e às vezes estudando assim, outro dia eu ouvi falar um pessoal fazendo um comparativo da mitologia celta, o pessoal contando que existia o mundo das fadas e que as pessoas entravam nesse mundo das fadas e quando via já tinha se passado 300 anos, né? E aí voltava, o mundo já tinha acabado. A mente, ela parece um pouco esse lugar. Quando a gente tá ali um pouco muito envolvido, na verdade, com o que tá acontecendo aqui dentro, a gente acaba vivendo nesse mundo das fadas. E quando vê, já se passou um dia, 2 dias, às vezes uma semana na mesma história. Você tá vivendo a mesma história numa semana. E aconteceu aquilo
há 2, 3 dias atrás, você vai se estendendo, né? Então Uhum. eu vejo muito essa parte de a gente ficar preso em si mesmado, quase como se fosse uma analogia mesmo a esse mundo das fadas, você fica encantado. É Uhum. fácil perceber isso também, olhando um paralelo, né, com as redes sociais. Você abre o celular, Uhum. na hora que você é capturado. É, E aí você se Sim. torna aquilo. Às o vezes tempo passa passa, né? É, meia hora aham. e você nem sabe qual foi a sequência de vídeos ou posts que você Você viu tá ou ali leu. Você tá grudado, ali você se grudado. tornou quase o celular. E muitas vezes é isso que acontece com a gente no dia a dia. E Hum, isso é útil. hum, Esse modo também de ensimismar e entrar dentro da nossa mente é útil. Uhum. uhum. Útil para muitas coisas, principalmente para resolver, às vezes, problemas do nosso Sim. trabalho, nosso Uhum, foco, concentração, atenção, pensar em resolução de uhum. problemas, é um modo de rede padrão. Sim. Desde pequenininho a gente é incentivado a isso, Sim. né? O conhecimento formal da escola é mais ou menos isso. Paulatinamente a gente vai adquirindo ali um conhecimento de categorizar coisas, de Uhum, inferir coisas, de preencher lacunas, né? Os problemas de matemática que não nos Uhum. deixam mentir. Então, isso vai ficando muito automatizado. E sim. aí, a pergunta da ACT é que, às vezes, esse mesmo modo de resolver problemas, a gente quer aplicar para as nossas emoções Uhum. no mundo interno, para os Uhum, nossos dilemas existenciais, para desconfortos que a gente tem na vida. Então, a questão central, que é uma ideia muito bonita na ACT, é que uma vida bem vivida, de qualidade, ela inevitavelmente vai ter algumas dores. uhum, E as dores, elas fazem parte da nossa existência. Não há como a gente amar pessoas com muita intensidade e não sofrer se elas nos deixam, se elas brigam conosco, se elas nos abandonam, se elas morrem. Uhum. Não há como eu valorizar muito o meu trabalho se eu não ficar ansiosa, às vezes, diante de uma entrega importante que eu vou ter que fazer no trabalho. Uhum. E a gente se ilude nessa ideia de que se eu estou me sentindo mal ou desconfortável, é porque eu tenho um problema. É um uhum. problema, hoje, na nossa sociedade, sentir desconfortos. Uhum. E aí, gente, a ACT, ela faz um convite diferente pra gente. Ela fala que talvez esse sofrimento todo e os nossos desconfortos, eles, de certa forma, não são um problema pessoal da gente. Às vezes, é uma parte da vida. Perfeito. E isso, de certa forma, durante o processo de terapia, sendo trabalhado com diversas ferramentas, né? A flexibilidade psicológica para a gente poder ter pensamentos desagradáveis, experiências internas e sentimentos desconfortáveis e desagradáveis, sem abrir mão de coisas que às vezes são muito importantes para gente. Uhum. Sim. Essa questão da esquiva do sofrimento, né? A esquiva experiencial, que a gente tem Uhum. como um dos pilares aí com o que a ACT vai trabalhar, Uhum, é extremamente importante, né? Como você está colocando, é acolher todas as experiências, não só as agradáveis, né? Porque ficar feliz todo mundo quer. sim. Mas parece que a gente não pode estar mal, estar triste, estar passando pelo sofrimento. Isso é uma coisa muito ocidental, né, gente? Sim. Já adiantando um pouquinho do contexto de mindfulness, né? É, no Oriente, a gente tem nas filosofias mais orientais, né, desde o Zen budismo, de onde parte mindfulness, que a gente já vai falar, nós temos uma interpretação do sofrimento muito diferente. Então, o sofrimento, ele é entendido naquela cultura como algo que ensina, algo que faz parte da experiência da vida Uhum, e não uma coisa da qual nós precisemos nos esquivar. uhum. Aqui a gente tem desde propaganda, né? Porque se ficar mal, tome tal remédio para você ficar bem. Sim. Então, é como se ficar mal fosse uma coisa abominável e não é aqui que aqui a gente está falando sobre que é legal sofrer, não é isso? É sobre a riqueza da experiência total da vida. Sim. Uhum. E lembrando também que a esquiva, ela é muito humana, assim.
toda vez que a gente está diante de algum estímulo que nos causa dor, né, é normal que a gente fuja dele, né? E aí, quando a gente vê ele se aproximando de novo, a gente se esquiva, a gente vai, já vira Uhum. esquina, né? Já viu aquele chato chegando de perto, lá de longe, você já vira a esquina para não encontrar com ele. Só que quando isso é aplicado aos nossos eventos privados, como que você se esquiva de algo que está dentro de você? Sim. Como que você se esquiva de algo que você não consegue tocar, que você não consegue ver? Né? Você vai encontrando algumas formas elaboradas não para, de fato, se livrar daquilo, mas mais para anestesiar, porque você está sentindo. E a gente fala anestesiar porque geralmente as estratégias de controle para isso que a gente encontra é em poder trazer alguma outra sensação para o organismo que se sobreponha àquele desconforto que a gente está vivendo. Uma coisa muito comum é o álcool. O álcool, Sim. acho que é o clássico, assim. As redes sociais, As redes sociais, verão, o por exemplo. álcool, outras substâncias, qualquer coisa que mexa muito com alguma sensação nossa, traga, né, alguma distração, é uma espécie de esquiva ali, mas você não se livra totalmente, porque depois que você termina aquilo, a vida vai acontecendo e como a gente não mudou, os padrões vão se repetindo. Então você pode ter Exato. certeza que você vai encontrar de Sim, novo exatamente. aquele estímulo, aquele evento privado e você vai tentar fugir, vai tentar se esquivar e vai ficar no Sim. mesmo lugar, né? É, Uhum. eu gosto muito de pensar assim, como se fosse a esquiva, como se fosse a gente com uma bola dentro da água. Vamos lá, imagina aí uma piscina. Então, a gente dentro da piscina segurando uma bola. Então, as estratégias de me livrar, sei lá, das sensações internas, é como se eu tivesse ali toda hora fazendo força para baixo para essa bola ir para baixo, ela não pode subir. Eu tô fazendo Uhum. contenção. Então, assim, eu fico ali. Todo mundo tá tomando sol, tá pulando na piscina, tá dando cambalhota, tá usando o tobogã, e eu tô ali com o trabalho de não deixar essa bola subir, de não deixar essa bola subir. É um esforço, às vezes, sobremaneira, e tem um custo para a vida, porque às vezes eu Uhum. perdi toda a diversão tentando empurrar isso. E isso acontece muito com o quê? Com as sensações desconfortáveis. Então, ansiedade, estresse, tristeza, Uhum. levar um fora um dia e hoje eu precisar conhecer alguém de novo. Então, as experiências também elas vão voltar. Só que se eu fico que nem a pessoa que está lá na piscina empurrando a bola para baixo, eu posso perder contato com A outros chance de aspectos mudar tudo isso, e a né? De você chance de Uhum. mudar. conseguir escrever uma história para além daquela experiência que te aconteceu, Sim. né? Quando você fica tentando ali conter aquela bola para ela não subir, tudo que você consegue fazer é É gastar brigar com, energia é, brigando com a bola dentro brigando lá. com uma bola que não tem como você evitar ali dela subir quando você Sim. soltar, né? Exatamente. E aí, a gente já está falando aqui de alguns pontos principais da ACT, né? Essa aqui não é uma aula sobre ACT, Sim. Uhum. mas nós falamos aí de esquiva experiencial, de contato com valores, né? De aceitação. E um ponto extremamente importante é o contato com o momento presente, né? Então, eh, toda a questão aqui está em viver a experiência. Então, Uhum. e a experiência acontece neste momento, né? Eh, Daqui a pouco ela já virou passado. É. Sim. Então, o que a gente precisa, na verdade, é praticar o estar consciente de que a mágica da coisa está aqui no momento presente. Uhum. Sim. E é nesse ponto que mindfulness vem encontrar-se com a ACT, né? Que hoje é entendido como um dos pilares também da ACT. E para quem não conhece, mindfulness, traduzindo, seria awareness, né? Que seria consciência plena, eh, atenção plena, a gente define dessa maneira também, mas não é qualquer tipo de atenção, né? Seria uma habilidade, um estado de presença em que Uhum. isso não é uma coisa intuitiva, involuntária, ela é desenvolvida, ela é treinada, né? A capacidade de estar consciente, estar presente, eh, para essa experiência que acontece agora, sem julgamentos, né? Com abertura, a ideia de olhar para esta situação como se fosse a primeira vez que eu estou vivendo isso.
Mesmo que seja uma coisa assim, é um lugar que eu sempre frequento, né? Eu tô cansado de ver esse lugar, não. Quem pratica mindfulness está sempre em cada situação, em cada lugar, por exemplo, como se fosse a primeira vez. Isso muda tudo, porque você nunca é a mesma pessoa, né? Se você visitou esse lugar anos atrás, a pessoa que visitou não é a mesma de hoje. Então, se eu pratico essa abertura, essa presença para o que vai acontecer aqui e agora, a minha experiência será certamente outra. Então, a gente entende mindfulness como uma habilidade, né? Um estado ali. E para atingir esse estado dessa habilidade, a gente teria alguns exercícios, né? Então, esses exercícios fazem parte do protocolo ACT. Exatamente, né? E aí a gente estava falando muito sobre a mente solucionadora de problemas e tudo mais. E esse estado mindfulness, né? É uma das coisas que também a gente trabalha para poder, de alguma forma, ajudar os nossos clientes a verem essas experiências internas como elas são. Experiências internas que a gente tem, sim, muitas vezes doem, mas de alguma forma, se eu não consigo me relacionar com algo que vai voltar no presente, algo do passado, que é um pensamento, né? Nossa, deveria ter feito uma coisa diferente, fiz como eu sou. Usem aí o adjetivo que vocês quiserem, mas em geral um adjetivo, assim, como eu sou fracassado, como eu fui burro, como eu fui, né? Eu deveria ter falado com tal pessoa e não fiz, e fico ali preso naquele lugar, é o que a gente chama de fusão cognitiva, ou seja, é como se a gente perdesse a habilidade de ver que eu estou tendo um pensamento sobre uma situação que aconteceu no passado e estou me chamando de fracassado. E aí é interessante pensar nessa perspectiva, de que a gente vai ter alguns pensamentos autocríticos sobre a gente, julgadores sobre a gente. Então, os exercícios mindfulness, eles ajudam a gente a ancorar no momento presente e junto com os exercícios de desfusão cognitiva, tirar um pouco a propriedade de não enxergar os pensamentos como eles são. Atividades mentais, atos mentais, que falam muitas coisas. A nossa mente fala. E o mindfulness nesse sentido, Gisele, ele foca nas sensações, né? Sim. Então, assim, quando a pessoa chega lá na clínica e já chega falando tudo, porque você não sabe o que aconteceu, que eu tô assim, que ele fez assado, e aí a pessoa ela não tá ainda se observando, Sim. ela tá dentro de uma história. Sim. Né? Quando a gente pede para que ela, então, venha e observe pro momento presente, ela não vai só observar a história, ela vai observar o que acontece com o corpo dela enquanto aquela história está acontecendo, né? Enquanto aquilo que está passando pela cabeça dela, Sim. né? Para que ela possa ter uma abertura de enxergar aquela situação como uma experiência mesmo. É uma experiência que percorre até o nosso corpo. Nossa, quando eu falo disso, tá, e quando você fala disso, como que você sente agora no corpo? Sim. O que está aparecendo aí, nesse momento, para você? Nesse momento, como você Vamos apresenta? desacelerar isso. Que é isso que quando você diz, não, eu fui um fracasso, eu sou um fracasso, como que se apresenta isso no seu corpo Sim. quando você fala isso, né? Sim. E é interessante isso, porque é como se fosse assim, se a gente fosse usar aqui uma metáfora, né? Os pensamentos, eles vêm e vão, assim como o fluxo das nossas experiências. Às vezes a gente perde essa noção, porque, como a gente falou anteriormente, a gente está capturada, assim. É como se a gente entrasse na rede social da nossa mente e estamos lá passando todas as experiências, assim, e quando a gente vê, a gente está lá absorvido nisso. Então, a fusão seria quando esse pensamento, ele tá aqui na minha frente. Então, assim, eu vejo através desse pensamento. Não, porque você não sabe, ele fez isso e eu fiz aquilo e tudo mais e tal. E aí não vai dar mais esse relacionamento por causa disso, por causa daquilo, porque...
E o convite dos exercícios de mindfulness e dessa presença consciente, aberta, flexível para as nossas experiências é ir gradativamente soltando essa perspectiva do pensamento que está aqui, eu estou vendo através desse pensamento, eu estou vendo através dessa história, para aqui. Eu continuo vendo esse pensamento, mas a partir dele eu também vejo como eu agi, a postura que eu tive, o que que é importante para mim, às vezes, nesse relacionamento e que está presente em outros momentos. Então, eu consigo ver mais coisas da experiência do que simplesmente quando eu estou dominada por um movimento e um fluxo de ideias. Uhum. Sim. Essa questão da aceitação, né? É Uhum. permitir que eu me sinta dessa maneira, permitir Sim. que isso exista, né? Que exista um pensamento que vem, que me incomoda, mas que ele não é o todo da minha vida, é uma parte. Então, a difusão é exatamente isso, você se desconecta disso. Então, o aceitar não é assim, se resignar diante das coisas da vida, é o Uhum. permitir que as coisas sejam como são. Permitir que eventualmente um pensamento me invada, me incomode e que eu tenha que lidar com ele, né? E na medida que eu aceito essa questão, eu entro nesse outro lugar que é maravilhoso na arte, que é o lugar do compromisso, né? Com aquilo que eu quero, com os meus valores, com a vida que eu quero ter, com a pessoa que eu quero ser, Uhum. principalmente. Sim. É como se fosse assim, né? Quando esse pensamento e esses sentimentos e essa história volta, como eu quero Uhum. agir diante disso? O que que eu faço com isso? Às vezes é isso, às vezes eu fico lá brigando, discutindo, é, xingando e deixo, por exemplo, a conexão, que é uma coisa muito importante. Conexão, respeito, parceria, às vezes é muito importante para essa pessoa dentro de um relacionamento amoroso. E aí, estar capturado, né? Não permite que essa pessoa se separe, ela está mais reagindo às situações do que Uhum. respondendo conscientemente e intencionalmente aquilo que é importante para ela, que às vezes é um amor parceiro, respeito mútuo, cumplicidade. Então a aceitação acaba abrindo espaço para que a gente possa é, procurar ou notar aquilo que realmente é importante para a gente naquele momento, Sim. né? Ela vai permitir com que a gente possa ir em direção a alguma coisa que, de outra forma, quando eu estava ali muito apegado a uma história, eu deixei de lado, eu negligenciei, eu esqueci, né? Então, quando abre-se esse espaço, tudo pode existir. Existe a Uhum. experiência muito desconfortável, existe, mas também existe a possibilidade agora, então, de eu poder olhar, examinar a minha história mesmo, Uhum. de forma muito ampla, e entender o que que é importante para mim, por exemplo, nesse exemplo de relacionamentos, né? O que é importante para mim num relacionamento? Quem eu gostaria de ser dentro de uma relação? Sim. A partir do momento que eu tenho esse espaço, então, de poder acolher todas as experiências, eu posso pensar, nossa, apesar de ter sido um episódio, um conflito ali que a gente teve, eu sempre valorizei um relacionamento em que eu pudesse amar. Eu quero Uhum. amar mesmo, eu quero cuidar. E a experiência desconfortável, ela não vai anular, nesse caso, quando você aceita, a sua capacidade de cuidar, ou de zelar, ou de Uhum. ser amoroso, né? Você pode ser amoroso mesmo quando você está irritado com a pessoa, Sim, né? exatamente. Então, essa é a beleza mesmo da aceitação, né? Ela permite que a gente possa investir energia agora, direcionar a nossa energia a algo que realmente faça sentido. É como se a gente ganhasse um respiro, assim. Então, quando eu começo a me notar, observar o que eu penso, o que eu tô sentindo, às vezes você tá ali no meio, você não vai evitar, às vezes, o conflito, mas às vezes você tá ali no meio do conflito e você se percebe. Putz, tô pensando isso, tô fazendo esse Uhum, julgamento, tô agindo dessa forma. Pera, calma aí. É um respiro. E esse uhum, respiro, às vezes, muito pequeno, é libertador, porque às vezes
ajuda a gente a não piorar o problema que já tá ruim. Aham, Verdade, perfeito. verdade. E falando um pouco dos exercícios de mindfulness, né? A gente tem alguns exercícios informais que ajudam a gente a trazer essa presença para o momento, como, por exemplo, escolher ao longo do dia alguma coisa para fazer uma degustação, né? Ah, vou tomar um café da manhã, vou comer uma fruta. Degustar essa fruta, assim, com todos os seus sentidos, né? O olfato, né? Então a gente cheira a fruta, a gente olha, né, a beleza da cor, a textura, a gente mastiga assim com presença. Então, são exercícios que a gente chama de informais, que ao longo do dia a gente pode fazer, né? Uhum. O banho é Sim. uma grande oportunidade também. Tudo que a gente envolver, a parte sensorial, né? Tato, olfato, visão, audição, tudo isso vai nos ajudar a trazer o contato com o momento presente. Então, tem essas Sim. práticas informais e tem as práticas formais, que a gente chama que são exercícios de meditação. É uma meditação muito particular, Uhum. né? Que está relacionada a estar presente instante por instante, ativando algumas âncoras que podem ser a respiração, as sensações do corpo, os sons do ambiente, os nossos próprios pensamentos. Então, tem várias âncoras para esses exercícios formais de mindfulness. E aí a gente pensou hoje aqui, né, de fazer uma prática express. Sim. Vamos. É uma prática bem rápida que a gente vai fazer, pensando em ativar a nossa atenção às sensações do corpo. Então, para mindfulness não tem uma postura, né? As práticas não têm uma postura específica, não tem né, um modo que eu tenho que me sentar de uma maneira ou de outra. A ideia é que a gente fique numa postura que não desagrada o corpo, né? Então a gente pode estar sentado aqui. É interessante apoiar os pés e as mãos, né? Você pode apoiar as mãos nas pernas ou, né, se tiver braço na sua poltrona. A gente pode ou não fechar os olhos. Fechar os olhos ajuda, talvez, a estar atento, né? Mas quem se sente incomodado pode manter os olhos abertos, não tem problema. Então, vou convidar vocês, e você que nos assiste, a fazer essa pequena prática, né? Então, a gente se sentindo bem, fecha os olhos, corpo apoiado, podemos perceber a postura, né? A ideia é ficar numa postura que se sustente por alguns instantes. Para marcar o início desse exercício, a gente faz uma respiração mais profunda. E a partir de agora, nós vamos tentar ter o propósito de estar presente, instante por instante, nas sensações do nosso corpo. Nós podemos respirar naturalmente, talvez começar o exercício percebendo as sensações nos pés. Então, podemos perceber contato dos pés com o calçado, se você tiver calçado, esses pés apoiando o chão, essa sensação, né, de que o chão sustenta os pés. A gente tem uma atenção às sensações que possam acontecer a cada instante nos pés. Vamos fazer um pequeno escaneamento do corpo a partir dos pés. Vamos trazendo a atenção agora para a região das pernas. E é muito natural que a gente se distraia com pensamentos, quaisquer outras coisas que podem aparecer. Caso isso aconteça, percebendo a distração, a gente simplesmente e gentilmente volta para o nosso escaneamento. Percebendo então as sensações aí nas pernas. Vamos chegando ao quadril. Quem sabe, talvez, sentir o apoio que o quadril tem aí na nossa cadeira.
Vamos seguindo com o escaneamento na região do abdômen, do tórax. Nessa região, talvez seja possível sentir a respiração flutuando aí, né, no balanço de inspirar e expirar. As sensações presentes agora nos braços e nas mãos. Continuando para a região do pescoço, da garganta. Vamos chegando à região do rosto. Quem sabe aqui a gente pode, com curiosidade, ver se tem alguma área do rosto mais tensa. Apenas sentir. Seguimos então para o topo da cabeça, região do couro cabeludo, a nuca, parte de trás aí do pescoço. Continuando pelas costas. Até encontrar novamente o apoio no assento. Agora podemos ampliar as sensações do corpo como um todo. Para finalizar essa prática, vamos fazer outra respiração mais profunda. Se for possível para você, antes de abrir os olhos, mexa devagar, um pouquinho o pescoço, as mãos, os pés. Pode até dar uma espreguiçada. Então a gente abre os olhos. Maravilha. Maravilha. Uma pequena, né, prática para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de como funciona esse trabalho, né? Existe um trabalho de treinamento Mindfulness e existe todo o treinamento Mindfulness dentro da própria ACT, que é o motivo da nossa conversa aqui hoje. Talvez agora a gente possa deixar um recado final, né, para encerrar. Uhum. Bom, já que a gente está aqui falando de ACT, um recado que eu acho bacana de passar é que a ACT não tem o propósito de tornar a sua vida cheia de sentimentos bons ou de felicidade. O propósito da ACT é para que você possa sentir melhor e não se sentir melhor. É sentir melhor mesmo, viver melhor a vida, dadas as circunstâncias, as dificuldades fazem parte, muitas vezes a guerra que a gente trava contra essas dificuldades, principalmente essas que estão dentro da nossa cabeça, é o que vai acabar intensificando o sofrimento. Então, caminhar em direção àquilo que importa pra gente exige mesmo uma certa coragem, porque você tá andando, quando você sabe o que é importante para você, você tá andando com o coração do lado de fora, né? Então, você tá num estado vulnerável. Mas sem essa vulnerabilidade, não é possível você conseguir viver uma vida mais rica em experiências mesmo, mais interessante. Não é nem uma vida feliz, porque senão a gente pode acabar caindo naquela ditadura da felicidade, mas é uma vida mais interessante mesmo, uma vida mais significativa. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar em relação ao que a ACT se propõe, que a gente seja corajoso, né? Sim. E acho que, pegando um gancho no que o Augusto falou, a pergunta que eu deixaria para vocês é como eu posso, com as minhas histórias, com o meu eu de agora, viver uma vida que seja, de certa forma, alinhada com aquilo que eu quero para mim. Acho que esse é o grande convite da ACT. E aí, quando a gente trabalha isso em consultório, às vezes não é muito evidente o que a pessoa está buscando. Mas uma pergunta que você pode se fazer aí é
como eu quero viver a vida? O que seria um dia ideal para mim? Como seria se os meus dias fossem perto, próximos desse dia ideal? Como eu gostaria de ser? E tentando flexibilizar e organizar, às vezes, as nossas atitudes no cotidiano para ir gradativamente podendo a cada dia ser mais e mais próximos dessa versão que a gente gostaria de ser e o que a gente gostaria de deixar aqui quando um dia formos embora deste planeta. Muito bom, gente. Agradeço muito a presença de vocês. Foi uma conversa muito agradável. ACT é hoje entendido como um dos modelos mais atuais dentro das terapias cognitivo-comportamentais. Esperamos que essa informação tenha sido útil para você, que tenha te inspirado de alguma forma. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, fica um convite para isso. E até o próximo episódio.